Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje temos a presença da historiadora e professora Simone Teixeira. Simone, um grande prazer em tê-la aqui e eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram muito felizes com as suas abordagens. Obrigada. Prazer também de estar aqui com vocês hoje. Simone, eu sei que a gente tem uma série de assuntos para abordar, talvez a gente nem consiga todos, mas é muito bom também falar um pouco sobre a história de Campos, né? Eu sinto que, principalmente as escolas, valorizam muito pouco a história de Campos. Detalhes sobre Nilo Peçanha, detalhes sobre Benta Pereira, detalhes sobre outros pontos tão importantes do município, coisas às vezes que passam desapercebido. É um prédio histórico, é um símbolo. A história de Campos é rica? Muito rica. Campos tem uma história bastante rica, inclusive muito anterior à chegada dos portugueses, né? O que é bastante significativo. Existiam aqui os índios Goitacá, né? A gente tem vestígios aqui no município, inclusive de sambaquis, assim, que são populações muito anteriores aos Goitacá, né? Possivelmente em torno aos 8.000 anos, né? Esse acervo, vamos dizer assim, arqueológico da cidade, ele é pouquíssimo conhecido, né? Quase não conhecido verdadeiramente. E que é uma pena, porque eu acho que isso dá um lastro, vamos dizer assim, para o cidadão, né, de que a sua história ela vai muito mais além do que simplesmente 1500, quer dizer, você está muito mais enraizado nessa terra, nessa região. Eu acho que é extremamente importante também destacar essa história, né, que a gente comumente chama de pré-história, né, como parte da história do cidadão campista. Eu tive a oportunidade de entrevistar em outro momento uma historiadora que daqui a pouco, de repente, alguém da produção me passa o nome, até por questão de gentileza, lembrá-la no ar. Ela comentou uma coisa que eu não sabia. O ex-presidente campista, o Nilo Peçanha, não está enterrado em Campos, né? Eu não sabia disso. Pois eu não sei te dizer, mas eu acho que não está no Panteão. Eu ia tocar justamente no Panteão, exatamente. O Palácio da Cultura está fechado, com aquele tampão, né, obra aditivada, aquilo não termina. Qual é a valorização daquele local? Se você sabe informar para a gente quem está ali, quais são os restos mortais que estão ali, como seria bom para Campos se aquilo ali fosse aberto para visitação? Olha, não sei te dizer exatamente quem está lá, mas eu tenho a impressão que os restos do José de Patrocínio, né? Eu tenho a impressão que está e não sei se de Benta Pereira. Não Acredito sei te dizer. Que sim. Mas eu não sei dizer a totalidade. Mas é um marco bastante importante na cidade, que deveria, quer dizer, eu acho que deveria ser mais conhecido também da comunidade, porque eu tenho a impressão que parte da população não conhece, não sabe o que significa aquilo, né? E estar fechado é mais grave ainda, até porque todo o complexo que está fechado, né, do Palácio da Cultura, significa também que toda a parte de atividade cultural da cidade, ela, nesse momento, né, quer dizer, aquela promovida pelo poder público, né, pela prefeitura, não está verdadeiramente em atividade, né? A biblioteca está funcionando em um outro prédio, né? Mas, enfim, há um marco que é aquele lugar que eu acho que não pode ficar fechado muito tempo, né? Na sua opinião, nós sabemos que isso é um problema nacional, não é só municipal, a carência de bibliotecas públicas. Nós temos muito poucas no país e a maioria concentrada em região sudeste. Né? E isso, na minha opinião, é uma coisa muito triste para a população, até porque, principalmente para a população que precisa de uma biblioteca pública e às vezes não tem condição de fazer uma pesquisa privada, precisa desse trabalho. Você, como historiadora, qual a leitura que você faz dessa escassez cada vez maior do acesso do cidadão campista à literatura gratuita através de boas bibliotecas? Olha, primeiro, eu acho que as nossas escolas deveriam ter boas bibliotecas, né? Principalmente as bibliotecas de escolas públicas, né? Porque, na verdade, eu acho que o que falta aqui no Brasil é a chamada formação de leitor, né? E ela tem que ser feita dentro das escolas. As pessoas não têm realmente o hábito de ler, né? Elas não têm... Esse é um hábito, assim, que deve ser cultivado, né, entre os nossos estudantes. Então, também, se você não tem o hábito de ler, se a gente não gera essa demanda, talvez as bibliotecas não façam tanto sentido, talvez por isso também elas não sejam um ponto tão reivindicado, o que deveria ser, né? Embora também que hoje a biblioteca, eu acho que ela assume outro perfil, na medida em que a gente tem
a gente hoje tem na ponta dos dedos, né, qualquer biblioteca do mundo, né? A gente pode entrar... Não, eu acho interessante você tocar nesse tema, desculpa te interromper, mas, por exemplo, eu trabalho também já há 13 anos como professor de uma universidade aqui de Campos. E os alunos sempre se apressam a dizer, vamos olhar na internet, vamos olhar na internet. Não sei se você concorda, eu falo, mas a fonte primária, se você não ler um livro, até para você se defender do lixo informativo da internet, é importante, porque às vezes você não lê o livro, pega um resumo que às vezes não tem fonte, às vezes aquela pessoa não existe, aquele texto está completamente errado, ou colocaram frases no meio e você acaba às vezes se complicando. Não, com certeza, sem dúvida. E até porque assim, eu sou uma apaixonada por livros, eu tenho uma necessidade da materialidade, né? O cheiro. Isso, exatamente. Eu gosto de pegar, eu gosto de virar página, eu gosto de observar a encadernação, como é que ele foi... Enfim, eu acho que o livro, ele em si é uma obra de arte, mas... apesar disso, eu quero dizer assim, o acesso à informação hoje, a gente tem realmente, é difícil, até porque, se tratando dos estudantes, eles ainda têm pouca estratégias, vamos dizer assim, para separar o joio do trigo, nesse universo da internet, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, a Biblioteca Nacional, ela tem site em que a gente pode entrar na biblioteca e pesquisar livros, inclusive livros antigos, mapas. A Biblioteca Nacional hoje disponibiliza mapas do século XVI, do século XVII. A gente pode entrar e ver com muita qualidade diversos mapas, inclusive mapas de campos, acervos fotográficos, né? Eu acho que tem umas fotos, umas 10 fotos de campos que eu já vi. E tem agora um Facebook só relembrando campos. Isso. Nossa, é fantástico. Cada foto, eu amo fotos antigas, né? Eu também. Agora, professora, me diz uma coisa, nós estamos vivendo aí uma situação de educação muito ruim, né? No Estado, no governo federal e especificamente no nosso município. Às vezes eu friso muito o município também, porque é aqui que a gente mora, aqui que a gente cria a nossa família, né? E o IDEB, que é o Índice de Educação Básica, Campos está em penúltimo lugar. Estava diferente, estava em último, né? Agora está em penúltimo. E o IOEB, que faz uma aferição de quem sai da escola pública e consegue emprego lá na frente, nós estamos no número 88 de 92. Então, isso não é de hoje, né? Não é culpa só do atual governo. Isso já vem sendo arrastado há muito tempo, piorou um pouco mais agora. Como historiadora, qual o futuro que a senhora vê para essas crianças que, infelizmente, estão tendo uma escola de má qualidade, inclusive do governo do Estado agora antecipou férias, mês de maio, a grade curricular completamente comprometida, né? Governo do Estado, que eu digo aí, governador Pezão e Fernando Dornelles, né? E eu queria saber a sua opinião. Então, na verdade, essa crise da educação, acho que ela vem sendo gerada, criada faz algum tempo, né? Assim, que ela realmente não é uma pauta dentro das políticas, né? A gente, quando houve campanha para todos os cargos políticos, não é, assim como a cultura, né? Educação e cultura são sempre... deixadas de lado. Deixadas de lado, nunca são realmente o carro-chefe das campanhas, né? O que é lamentável, porque um povo culto é um povo... Mais protegido. Exatamente, né? E se é algo que eu sempre digo aos meus alunos, eu digo assim, olha... Se pode tirar tudo de uma pessoa. Menos conhecimento. Menos Meu pai sempre falou isso pra mim. Exatamente. O governo tira tudo de você, menos o conhecimento. Exatamente. Mas assim, qualquer coisa que acontecer na sua vida, você pode perder tudo. Mas o que você tem de conhecimento, isso está com você. Então, eu acho que essa é uma... a sua bagagem. Exatamente, né? E isso é muito importante para cada um de nós, né? Porque é o que nos dá fortaleza, o que nos dá identidade, é o que nos dá a vontade de sair para a rua e fazer as coisas, enfim, né? Eu acho que essa é um elemento muito importante. E a fragilidade que a gente tem hoje no sistema educacional, né? Ela é muito grande. Eu sou professora da UENF, professora de uma universidade pública, e a gente percebe isso com respeito também aos alunos que nos chegam, porque são os alunos oriundos dessa educação, né, desse sistema educativo que chega com uma série de deficiências que a gente, embora eu não esteja lá, eu recebo o produto. Então, a gente percebe que há muita dificuldade, né, nesse processo de aprendizado. Então, a gente existem bons alunos, mas também a gente vê que o sistema não favorece, né? Que assim, que tem que ser um aluno também muito valente para poder encarar esse processo. A educação do Estado do Rio de Janeiro, ela realmente está em crise. Hoje, as escolas estaduais estão todas em greve, né? Em função
não só das condições de ensino, mas também em função de questões salariais. Os professores estão recebendo seu salário em dias que não né? Uma pressão assim, psicológica em cima dos aposentados é enorme. Exatamente. E assim, é de se imaginar que os professores vamos dizer, a ponta mais frágil de toda essa história, porque não são os melhores salários, né, do serviço público no estado do Rio de Janeiro, não são, o professor de ensino médio, o professor de ensino fundamental, não são os melhores salários. E aí você penaliza um conjunto de pessoas, né, que tem um atendimento à população cotidiano, porque o professor, ele nunca sai da sala de aula, ele está sábado e domingo em casa, ele está preparando aula, né? E todos nós tivemos professor, né? Onde a gente está, a gente teve professor. Então é a base para qualquer outra profissão, né? Exatamente. Então, assim, Não, a gente sabe ler e escrever, a gente conhece os referenciais, por mais que a gente, né, que tenha a parte da família, mas existem referenciais sociais que a gente aprende na escola, com nossos professores, né? Com essa convivência escolar. Ela é extremamente importante. E eu não sei te dizer, eu acho que é lamentável, realmente. Agora vamos voltar um pouquinho para a parte histórica, né? Se você hoje fosse perguntado por crianças curiosas que gostam de história e querem estudar campos, quais as coisas mais importantes que você, como historiadora, gostaria que eles soubessem sobre o nosso município? Ui, são tantas coisas. Como aqui a gente não tem pauta definida, okay. A gente vai, a gente volta, não tem problema, pode ficar à vontade. Ok, não, então, eu começaria, né, até por questão de defeito de formação, como eu fiz arqueologia, né, eu realmente tentaria desenvolver programas que realmente falasse um pouco dessa história, dessa que seria a pré-história, né? De uma história anterior à colonização. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu só acho assim, que por que eu faria isso? Eu só te respondi primeiro. Sim, então, assim, por que eu faria isso? Porque é importante a gente ter, eu acho que no contexto do Brasil, é muito importante a gente perceber que a gente tem uma história anterior à história europeia. Né, assim, é independente. Eu acho que essa postura, até porque a gente hoje tem povos originários no Brasil, né, e que são constantemente desrespeitados nas delimitações das suas terras, invasões, que brigam, quer dizer, estão aqui há 500 anos lutando para poder serem eles mesmos, independente da gente. Assim, porque, na verdade, as nossas políticas com relação aos povos indígenas, elas vão de uma ponta a outra, né, ou deixar de ser índio, né, ou extermínio. Então, assim, é uma extremista, né? Não tem um meio exatamente. caminho. E, assim, eu acho que esses povos... Aliás, eu acho que esse é um patrimônio que o Brasil tem, né? Ele é um patrimônio nosso, que o Brasil, que poucos países no mundo têm um patrimônio humano, um patrimônio social como o que nós temos, né? No Brasil, hoje, se fala 170 línguas. Né? Nesse exato momento... Não sabia. Né? Nesse exato momento que a gente está aqui, tem 170 línguas sendo faladas. Está falando línguas estrangeiras ou dialetos línguas locais? Indígenas, não são dialetos, são línguas. Né? É como o francês, o italiano, o alemão, fantástico, enfim. Né? São 170 línguas que são faladas hoje, nesse exato momento, por todo esse território nacional. Então, assim, isso é um patrimônio que a gente tem que é impressionante e que a gente geralmente ignora, a gente toma como menor, não sei, ou talvez pelo próprio desconhecimento, né? E nós não tivemos, pelo menos você está aqui, eu me corrija sempre quando eu não estiver equivocado, nós não tivemos aqui aquela experiência terrível quando os americanos exterminaram praticamente todos os seus índios, os Yankees, os Cherokees, né? Sim, e que hoje estão lá, mas de uma forma, embora mantenham suas línguas, mas também são índios que estão... É muito diferente a relação que eles têm. Nós temos índios hoje que vivem na mata, na floresta amazônica, que conseguem fazer do seu... manter as suas tradições Sim. dentro de uma certa prática. Os índios americanos geralmente estão em reservas, eles Sim. precisam de outras formas de subsistência, tem cassinos, né? Assim, enfim, é uma relação bastante diferente. A gente ainda tem povos que mantêm toda essa tradição. E eu só queria remarcar uma coisa, porque quando a gente fala de língua, a gente fala de um conjunto de signos, né, de um conjunto cultural, de valores, a gente está falando de um universo, né, gigantesco. Né? Eu lembro de um professor americano que ele estuda etnobiologia no Brasil, ele já faleceu, estudava, é o professor Daryl Possel,
ele dizia que quando um desses índios mais velhos, né, esses que conhecem toda a botânica indígena, né, que são conhecimentos também importantes, morre, é como se tivesse incendiado a Biblioteca do Congresso Americano, que é a maior biblioteca que a gente tem no planeta, né? Então, porque realmente, ao perder uma língua, né, a gente hoje tem várias línguas no Brasil. A gente perde uma história inteira. A gente perde um universo de conhecimento. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente marcar, e que seja com a história de Campos ou de qualquer lugar no Brasil, é a gente falar sobre essa história que a gente tem, que é uma história nossa, realmente brasileira. Quer dizer, a história desse chão que a gente está, né? Os europeus chegaram depois. Então, e esses povos originários, bom, aqui a gente tinha um índio Goitacá, do qual, infelizmente, nós não conhecemos nenhuma palavra, né? A gente desconhece nenhuma. Nem Goitacá é uma palavra Goitacá, né? O Goitacá é uma palavra, era como os tupi se referiam aos nossos índios aqui, né? Como se fosse um apelido. Era uma designação, que era... Há uma discussão, o Alberto Lamego faz essa discussão, se eram bons corredores, índios nadadores, enfim... Fortes, uns diziam também que eram antropófagos, que fala, né? Canibais, isso quem fala é o padre Simão de Vasconcelos, né? Ele que vai dizer que esses índios eram antropófagos, né? Não há, de fato, nenhuma prova consistente sobre isso. O sítio que a gente tem escavado aqui, que foi o sítio do Caju, né? Ali próximo ao cemitério do Caju, ele não traz nenhuma, assim, né, vestígios de fato de que isso seja comprovado. É uma leitura... O padre Simão de Vasconcelos... quando a gente olha, a gente lê os textos dele, a gente verifica que ele era um senhor católico, portanto imbuído de um certo preconceito que era geral na época, né? A gente tem, é bem diferenciada na época, a gente tem vários textos que são escritos por religiosos católicos ou então protestantes, né? No caso do Rio de Janeiro, a gente tem o Jean Delery, por exemplo, né? A gente tem também aquele... Mas numa visão muito mais europeia do Brasil do que do Brasil do Brasil, né? São sempre europeias e são de fundos... E tem o seu fundo carrega o seu próprio entender. O seu próprio entender. Não é isento completamente. Exatamente. E a gente percebe as diferenças religiosas nessas leituras também, no ponto de vista. Então, por isso é importante ler as duas para que você forme até um conhecimento maior. E é importante a gente ler com isso também em mente, né? Então, assim, ele se sentia muito impressionado com os índios, achava... Ainda tinha essa ideia de que, né, que podia ser, se tinha alma, não tinha, imagina, se discutia esse tipo de coisa naquele momento, né? Então a gente nota que se discute até hoje, né? Pois é. A gente discute reencarnação, abdução, se a morte acaba, se tem vida após a morte. Eu acho que isso é uma eterna discussão. Então, aí isso faz com que seja um pouco, eu diria, preconceituosa a visão que ele tem. Então talvez, de fato, não fossem índios devoradores de pessoas, né, assim tão selvagem. Pode que tenha, porque os tupi, por exemplo, eles eram de fato antropófagos, né? Mas todos os estudos que a gente tem apontam que eram muito mais atitudes, vamos dizer, ritualísticas, não eram canibais no sentido de comer para matar a sua fome. Entendi. Vou só interromper a senhora um pouquinho para a gente guardar um pouquinho do restante para o outro intervalo. A gente está indo ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a polêmica aqui com vocês na Terceira Via TV.